Olá, estamos começando o programa Câmara Inclusiva, uma parceria da TV Câmara Natal e o Movimento Independente Pro Autismo. Hoje vamos conversar com a vereadora Júlia Arruda, presidente da Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de Natal, da Câmara. Conversaremos com Décio Santiago, da CORDE, e ainda conheceremos sobre o FICE, o Festival Internacional Infantil de Cinema. Vamos também conhecer a história de Bibi Tavares, para-atleta, empreendedor e fisioterapeuta. O programa está começando. Seja bem-vinda, vereadora. Olá, Lili. Para nós é uma satisfação estar aqui pela primeira vez no Câmara Inclusiva. Primeiramente, parabenizar a iniciativa da Câmara, do Movipa, que provocou a TV Câmara também para proporcionar um momento de inclusão, né, das pessoas com deficiência, de ter um programa para que a gente possa realmente pensar nas pessoas com deficiência. E para nós é um motivo de muita satisfação estar aqui sendo convidada por vocês. Gratidão a nossa por participar desse movimento também. Então, sobre a comissão, né, a Comissão da Pessoa com Deficiência, como surgiu essa comissão? Essa comissão, ela surgiu da própria provocação da sociedade civil. As instituições, as pessoas com deficiência, as pessoas que militam na área da pessoa com deficiência, procurou a Câmara Municipal para que pudesse instalar essa comissão, que é um fórum permanente de discussão, para que a gente possa avaliar as iniciativas de projeto de lei, de requerimentos, provocar audiências públicas, cobrar do poder público as iniciativas e o cumprimento das legislações aqui existentes. E foi nessa atual legislatura que foi instalada a Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, que eu tenho a satisfação de hoje estar à frente, presidindo esta comissão. Quem participa dessa comissão? São 5 vereadores que compõem a comissão. Eu, a vereadora Nina, vereador Franklin Capistrano, o vereador Robson Carvalho, a vereadora Divaneide Basílio. E essa é a composição, né, formal da comissão, mas essa comissão ela tem uma atuação em particular, a participação das instituições. Então, as instituições que fazem parte do movimento das pessoas com deficiência aqui que dão e conduzem praticamente todas as ações as iniciativas da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui da Câmara. Então, é a participação popular, a participação da sociedade civil, dos movimentos sociais que estão aí fazendo com que essa comissão tenha um destaque aqui na atuação aqui na Câmara Municipal. Então, a cada 15 dias nos reunimos, provocamos algum tema referente aos direitos da pessoa com deficiência. De lá também surgem projetos, surgem requerimentos, visitas também às instituições, para a gente também acompanhar como é que está sendo ofertado o serviço à população. E realmente é um trabalho desafiador, né? Porque enquanto legislativo, muitas vezes temos que cobrar, né, do poder público o cumprimento das legislações. Além de dar entrada a determinadas iniciativas, temos que cobrar. E um desafio começa aqui na própria casa, né? A Câmara tem que estar cada vez mais preparada, cada vez mais aberta, adaptada às suas instalações para acolher, de fato, as pessoas com deficiência. Então, começamos desde a Câmara esse desafio, até também levar extra-Câmara, fora da Câmara também, o cumprimento das legislações. Então, é um desafio constante e eu tenho aí a só agradecer os movimentos, as instituições, as pessoas com deficiência, para que elas possam realmente assumir o protagonismo, estar presente, dando voz e vez, articulando. Então, é um trabalho muito gratificante que eu estou aí, é um dos temas, né, posso dizer assim, que realmente me chama muita atenção e que eu dedico boa parte do meu mandato ao envolvimento com a causa das pessoas com deficiência. A nível nacional, eu acredito que é uma das poucas casas que trazem uma comissão tão atuante, né? E para quem está em casa,
e quer participar, quer fazer alguma denúncia ou trazer algum debate que não faz parte da associação, há essa possibilidade de participar também? Claro, eu faço um convite aqui para quem quiser participar, será muito bem-vindo, até porque as nossas reuniões não ficam restritas apenas aos membros da comissão, não fica restrito aos vereadores, nós fazemos em forma de audiência pública, dando voz e vez, e os próprios temas, quem sugere realmente é a sociedade civil, são as pessoas que nos procuram através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Temos também um e-mail, que é o natalinclusiva@gmail.com, que através desse e-mail nós concentramos todas as demandas referentes às iniciativas da própria comissão. Então, quem estiver aí nos acompanhando pela TV Câmara, através do programa Câmara Inclusiva, pode fazer parte desta comissão, sugerir iniciativas de projeto de lei, de requerimentos, de atuação realmente que a própria Câmara, né, no caso, a comissão pode intermediar. Júlia, e dentro desse contexto, quais são as maiores dificuldades que você, como presidente da comissão, vê? Eu acredito que um dos grandes desafios, não só para a pauta da pessoa com deficiência, mas de uma forma geral, é exatamente o papel do poder legislativo, né? Porque nós somos aquele poder que pede, que reivindica, que fiscaliza, mas não somos nós que executamos. Infelizmente, muito das iniciativas que surgem, muitas vezes não tem a concretização. Então, por isso a necessidade desse fórum permanente, da cobrança, da denúncia, da diligência, do acompanhamento, porque só quando há uma grande mobilização da sociedade, né, dos órgãos que fiscalizam também, é que as coisas podem acontecer. Até porque não existe nada de uma forma isolada, nada de uma forma individualizada. Quanto mais as instituições estiverem participando, engajadas, é que as coisas podem acontecer enquanto um movimento mesmo. Então, acho que um dos grandes desafios é o próprio papel do legislativo por si só. Então, assim, muitas iniciativas que chegam aqui, infelizmente, não são concretizadas por essa questão que quem executa é o executivo. Mas nós já estamos aí abrindo para a própria comissão, para os que integram a comissão da pessoa com deficiência aqui da Câmara, que nós queremos até o dia 3 de dezembro, organizar um documento formal para que possa entregar à governadora do estado, Fátima Bezerra, ao prefeito Álvaro Dias, uma carta de intenção de todo o movimento da pessoa com deficiência aqui de Natal, com as várias especificidades, né? A gente sabe que o autismo tem as suas demandas, que os surdos têm as demandas, né? Que as pessoas que são cadeirantes também têm as demandas em particular. Então, nós queremos aí fazer juntar todas essas iniciativas para fazer esse documento formal e que realmente os gestores eles possam se comprometer. Agora mesmo também já chegou aqui à Câmara a Lei Orçamentária Anual, que nos próximos dias nós iremos nos debruçar, os vereadores irão votar e temos que ver o que está previsto enquanto orçamento para as pessoas com deficiência. Sabemos que é uma articulação, né, porque existe a política da pessoa com deficiência, tem que estar na educação, na saúde, na assistência, na mobilidade urbana, então é uma área bastante transversal, mas a gente tem que ter em cada área especificamente um recorte da pessoa com deficiência, o que está sendo assegurado para que aquelas pessoas possam realmente ter orçamento previsto, porque de nada adianta ter a boa vontade, a boa intenção, os projetos sem ter algo amarrando enquanto orçamento. Então, conto também com vocês até para que a gente possa, nos debates que vão ter sobre a questão da lei orçamentária anual, para que a sociedade possa participar, possa acompanhar, possa sugerir emendas para aprimorar a peça orçamentária. Então, já fica aí a dica para esses próximos meses agora, né, até o final de dezembro, nós temos essa importante matéria que vai nortear o orçamento público para o ano que vem. Então, o que é que está previsto para o CAPS, por exemplo? O que é que está previsto para a residência inclusiva? São essas situações que nós, enquanto parlamentares e que têm uma sensibilidade para a pauta da pessoa com deficiência, temos que estar atentos aí para a questão orçamentária, o que é que já está previsto. Antes da gente encerrar, Júlia,
além da comissão da pessoa com deficiência, você também tem alguns projetos que trazem também essa visibilidade da pessoa com deficiência. Fala um pouco sobre o projeto relacionado ao primeiro emprego do jovem. Sim, essa foi uma lei que foi recentemente sancionada pelo prefeito Álvaro Dias, que prevê na contratação de empresas, né, que vão prestar serviço com a Prefeitura de Natal, a comprovação que eles estão cumprindo a cota tanto de aprendizes quanto das pessoas com deficiência. À medida que essas empresas estiverem cumprindo essas legislações federais até, elas vão poder firmar os convênios, os contratos com a Prefeitura de Natal. Então é uma forma a mais que nós estamos aí com essa iniciativa garantindo a empregabilidade, a inserção das pessoas com deficiência e dos jovens aprendizes também no mercado de trabalho, que são duas áreas que muitas vezes existe a falta de oportunidade. Então eu fiquei feliz que a Prefeitura de Natal sancionou integralmente a nossa lei, e, inclusive nós iremos fazer dentro da Frente Parlamentar da Criança e Adolescente, que são várias coisas, dentro da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e Adolescente, nós iremos dedicar essa próxima reunião para dar visibilidade, chamar as empresas, né, as empresas que já participam da lei, da cota, né, das pessoas com deficiência e também dos jovens aprendizes, para que elas possam estimular também que outras empresas possam estar aí aptas a firmar convênios com a Prefeitura de Natal. Então é mais uma iniciativa. Tem também os Jogos Paradesportivos, que já é uma realidade. Pelo terceiro ano seguido, a Prefeitura de Natal viabiliza um projeto de lei que mostra também a importância da inserção das pessoas com deficiência através do esporte. Então, esse ano também nós estamos aí na batalha para aumentarmos as modalidades, né? A secretária Daniele Mafra é uma secretária muito comprometida e muito sensível, e estamos aí nessas tratativas para que os Jogos Paradesportivos tenham ainda a possibilidade de incluir cada vez mais os atletas que estão aí querendo muitas vezes só uma oportunidade para mostrar o seu talento. Então, no final de novembro, está só fechando a data ainda, provavelmente no último final de semana de novembro, início de dezembro, teremos aí a realização dos Jogos Paradesportivos, que eu, quando fechar a data, já passo para você poder fazer o convite a todos os telespectadores do Câmara Inclusiva. Obrigada, Júlia. E deixa um recadinho para o pessoal, né, sobre as atuações, sobre a importância de estarmos juntos, né, trazendo a visibilidade da pessoa com deficiência. Desde já quero agradecer como militante, como mãe de pessoa com deficiência, sobre essa atuação da comissão, né, que vem fazendo o diferencial mesmo, mostrando para a sociedade que nós existimos. Isso. Então, eu que agradeço, Lili. Agradeço, parabenizo o Movipa pelas várias iniciativas. Parabenizo as mães, os profissionais que muitas vezes estão envolvidos nessa luta. Dizer, né, e reiterar mais uma vez o convite para que quem está em casa nos acompanhando, que possa participar das discussões, seja através aqui presencialmente, seja através da TV Câmara, do YouTube, então das redes sociais, como uma forma geral, e participar, sugerir que a gente possa acompanhar toda a pauta da pessoa com deficiência aqui no município de Natal. Estamos às ordens. Muito obrigada e boa sorte aí nos trabalhos do programa. Obrigada, Júlia. No próximo bloco, conversaremos com Décio Santiago, coordenador da CORD do Rio Grande do Norte. Fica aí. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar.
Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o programa Câmara Inclusiva, uma parceria da TV Câmara Natal e o Movimento Independente Pro Autismo. Neste bloco, vamos conversar com Décio Santiago, coordenador da ACORDE do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Décio. Obrigado pelo convite. Nós estamos aqui para a construção de informação das pessoas com deficiência e, como bem você fala nas outras entrevistas, tornar a pessoa com deficiências, com as suas dificuldades, visível no estado do Rio Grande do Norte. Décio, sobre a ACORDE, hoje ela está com toda uma roupagem nova. Antigamente ela era subordinada à SEJUC e hoje ela está subordinada à Secretaria da Mulher e... Está subordinada na SEGID, na Secretaria da Mulher, Juventude e Direitos Humanos, onde nós temos a nossa secretária, doutora Narmele Brenan. E surgiu de uma luta do segmento da pessoa com deficiência, junto com a então candidata Fátima Bezerra. Nós entregamos um documento a ela e expomos na dificuldade que o movimento tinha em ter um espaço pequeno dentro do governo do Estado e nesse espaço pequeno não se tornava índice para que fosse discutida a política pública do Estado do Rio Grande do Norte. Certo? Então, a partir de janeiro, nessa reforma administrativa, ela assumiu esse compromisso e trouxe, dia 31 de julho, foi instituído a Secretaria, a SEGID, e nós deixamos de ser uma subcoordenadoria para estar numa coordenação da pessoa com deficiência, que o objetivo do movimento da pessoa com deficiência é, no futuro, ter uma própria secretaria onde define as políticas voltadas à pessoa com deficiência. E no nosso estado, principalmente, onde somos o segundo estado, proporcionalmente o primeiro estado com mais pessoas com deficiência, essa coordenadoria vem toda com um diferencial. Ela vem com 2 diferenciais. Ela vem, primeiro, que eu tenho o privilégio ou não de ser a primeira pessoa com deficiência a assumir essa função, certo? Porque nós temos nós estamos correndo quanto tempo para efetivar e para fazer um elo entre o governo, por conta que no governo não se conversa, né? A Secretaria da Educação não se conversava com a saúde, e a saúde que tem hoje o maior programa da rede de atendimento a pessoas com deficiência, está sendo construído no governo do Estado em 10 meses de governo, certo? Então, isso é fruto de uma comunicação, de um diálogo e de uma parceria, por conta que o nosso objetivo é fazer com que porque os nossos sonhos se torne realidade em curto prazo. Você já tem toda uma vasta de conhecimento, né? O que você acha? Quais são os maiores desafios que a coordenadoria hoje enfrenta? Deixa eu ser bem sincero com você. A gente acha que a gente fez muito, mas a gente, quando encontra uma mãe com a criança nos braços, ela desqualifica a gente, porque nós temos muito mais a fazer. A gente acha que a gente entende de acessibilidade. Quando a gente encontra um cadeirante, a gente precisa voltar para o início
de tudo. Ou seja, a pessoa com deficiência é um movimento em crescimento. Todo dia existe uma particularidade. Eu vou dar um exemplo. Na microcefalia, era antes e depois, né? E nos autistas, era antes e depois. Esses dois anjos de Deus, né, que Deus colocou na Terra, veio para ajudar nas demais camadas na área da pessoa com deficiência, que estava esquecida. Ou seja, então a gente está buscando na política pública de uma forma decisiva, de uma forma forte, para fazer o diferencial. E eu, como pessoa com deficiência, eu que fui carregado pelos braços da minha mãe até 8 anos de idade, que eu moro na rua, eu não morava na Cidade da Esperança, minha mãe vinha praticamente para perto do Onofre Lopes, praticamente a pé. E aí eu sempre dizia, mãe, um dia as coisas vão ser diferentes e a gente vai pensar diferente. Então, para a mãe hoje, não existe distância para a pessoa com deficiência. A mãe, e hoje eu recebi 8 pessoas de Parelhas, que vão ficar na Casa de Apoio Cátia Santiago. Eu fico imaginando onde é que ela encontra tanta força, né? Porque são os verdadeiros anjos de Deus, essas pessoas que cuidam. E o governo, aí precisa fazer sua parte. Porque a mãe já faz, a sociedade já faz, e a orientação da governadora é que a gente tenha diálogo com essas pessoas, porque não precisa mais, Lília, criar a roda. O movimento já está aí, as coisas já estão acontecendo, a gente precisa discutir o turismo para a pessoa com deficiência, a gente precisa fortalecer o paradesporto para a pessoa com deficiência, a gente precisa fortalecer a empregabilidade, a moradia, o lazer. Isso tudo tem que ter diálogo com o governo estadual, o governo municipal e a sociedade civil. Esse é um ponto. Acho que tirando todos os preconceitos, mostrando as suas capacidades, a gente consegue avançar muito. Décio, como é que organiza, como é que funciona a CORDE hoje? Temos quais são as subcoordenações, quais são as atividades que existem na CORDE? Deixa eu te falar uma coisa que você falou aí, na palavra preconceito. Preconceito hoje é muito forte. As pessoas são muito cínicas, porque na nossa frente ela dá um olhar de respeito, mas na nossa ausência nós somos inválidos, nós somos coitadinho. Na hora que você estaciona o carro, numa vaga da pessoa com deficiência, você está faltando com respeito àquela pessoa. Certo? Aí voltando para a coordenadoria, na coordenadoria a gente está dando e pensando junto com as esferas, sobre na liderança de Armelle Bandé e de Maria Luísa, a gente, que é a coordenadora de direitos humanos, nós estamos dando uma nova roupagem, fortalecendo, por conta que eu digo muito assim, que o nosso tempo ele é curto dentro da coordenadoria. E eu me coloco como um programa de televisão, que a gente pega aquele papelzinho e sai marcando os eletrodomésticos que a gente quer em 15 segundos. Então, nós estamos muito focados em fazer a política da pessoa com deficiência acontecer. Nós que já fomos referência em todas as áreas. Hoje o Rio Grande do Norte era praticamente o último estado. A primeira lei de acessibilidade foi do então prefeito e senador Zé Prino. Em 96 nós já tínhamos a primeira lei de empregabilidade do país. E nós temos o único centro de referência no mercado de trabalho no município. E na lei de acessibilidade, e na BIBI, que é
desportista, foi um dos pioneiros no basquetebol, ou seja, nós tivemos tudo. E hoje nós estamos tentando resgatar essa ação para que essa ação realmente seja que a gente possa, daqui a 2 anos, 3 anos, dizer, valeu a pena a gente estar, né? Por conta que isso aí é um momento na vida da gente que a gente tem que aproveitar. Então, a CORD, ela funciona também com esse papel de orientação trabalhista para a pessoa com deficiência? Orientação, promoção, qualificação. Nós temos hoje no encaminhamento ao mercado de trabalho, nós acompanhamos as parcerias do governo do estado, a gente está tentando saber, eu vou dar um exemplo, o Detran. A gente tem a autoescola, nós temos a carteira do cartão de gratuidade, nós temos a lei seca, aí a gente está buscando o que cada secretaria faz e trazendo para dentro do corpo máximo, para que no dia 3 de dezembro a gente possa fazer o lançamento do primeiro plano estadual da pessoa com deficiência. Que esse plano estadual da pessoa com deficiência é simples, foi só as entidades se uniu e disseram assim, eu posso e vamos fazer. E aí a gente agora vamos trabalhar dentro do governo do estado para efetivar esse plano. Sobre a carteirinha da CORD, como é que funciona essa carteirinha? A carteira da CORD, que é um carinho muito grande que as pessoas têm a essa carteira, nós estamos fazendo na regulamentação dessa carteira. Na realidade, no que nós queremos fazer é diminuir o número de carteira que nós temos. Nós temos a carteira do transporte natal, nós temos a carteira do transporte intermunicipal, nós temos a carteira nacional, nós temos a carteira da CORD, nós temos a carteira do esporte, da cultura, ou seja, nós temos as 7 carteiras. E aí, com essa regulamentação, que a gente estamos conversando com o INTEP e com a saúde, para ver se a gente tenta unificar algumas carteiras dessa para que a pessoa com deficiência ela pare de andar com essa quantidade de carteira que tem hoje. Essa carteira também vai garantir para aquela pessoa que não tem uma deficiência visível a certeza de que vai ser respeitada, não é isso? Como faz para confeccionar essa carteira? Bom, esse projeto de lei que hoje está sendo executado pela coordenadoria, se faz lá com foto, identidade e o laudo médico, atestando que a pessoa tem deficiência. Nesses 15 dias ou 20 dias, nós teremos essa novidade de aprimoração dessa carteira que é tão importante para o segmento da pessoa com deficiência. Eles acham que a carteira não é uma forma de se apoderar, né? Por conta que, às vezes, a pessoa está numa fila, mas não tem uma deficiência visível, entendeu? Mas quando se levanta, mas quando anda, mas aí evita com o constrangimento. Obrigada, Décio. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa e deixa um recadinho para o pessoal de casa aí, para que eles venham juntos com a gente construir essa realidade e também aproveite para dar a dica para aquela mãe que você tanto se emociona e vem ajudando. Primeiro eu quero dizer a vocês que esse programa é muito especial para a vida das pessoas com deficiência, por conta que garante a visibilidade e tem pessoas comprometidas criando esse espaço de empoderamento das pessoas com deficiência. É muito bom a gente ver na rua as pessoas com deficiência independente. É esse o sonho de todas as mães, é esse o meu sonho, é esse o sonho
e de todas as pessoas que teve a dificuldade que eu tenho, né? Então eu gostaria de presenciar, né, com o livro e na lei brasileira de inclusão, né? Já que você faz esse trabalho pioneiro nas câmaras, né, do país, e que as câmaras ele passe a olhar esse espaço, né, de cidadania, copie para que outros estados, em outras prefeituras, né, possam ter esse espaço que é tão importante na vida das pessoas com deficiência. Isso é a gente levar informação para quem está em casa. Obrigada, Décio. Vamos agora conferir a entrevista com a produtora cultural Tatiana Fernandes, que está trazendo o Festival Internacional de Cinema Infantil, hoje com uma nova roupagem, também visibilizando as dificuldades da pessoa com deficiência. Vamos conferir. Tatiana, como é que surgiu essa ideia de proporcionar filmes para esse público específico? Olha, o festival já vem há algum tempo, sempre ampliando o acesso, né, trazendo pessoas para o cinema que muitas vezes nunca vêm ao cinema, mesmo, enfim, um público padrão no sentido de saber, assim, o cinema é uma arte não tão barata às vezes para a família e o FIC sempre pensou nisso do acesso. E aí a gente veio com a própria onda de inclusão, a própria onda da gente se perceber enquanto sociedade que nós somos mais diversos, né, do que somente a gente sempre imaginava na superfície. O FIC então entrou nessa história de promover a acessibilidade em algumas sessões. Já teve uma sessão agora nesse primeiro final de semana do evento, que foi justamente voltada para deficientes auditivos e visuais. Conta para a gente como é que foi essa sessão. Pois é, a gente trouxe aí algumas tecnologias que a gente já tem à nossa disposição, audiodescrição na sala, tivemos legenda descritiva, tivemos tradução em libras, então tudo isso simultâneo ao filme, que eu acho que é a forma de permitir que a pessoa esteja na sala de cinema. A sessão foi maravilhosa, nossa, foi muito emocionante, porque existe como que uma felicidade, um contentamento de estar no ar. Neste final de semana, familiares que têm crianças com o transtorno do espectro autista também vão ter uma sessão especial. Por que essa sessão é diferente? Olha, esse tipo de situação que as crianças enfrentam, e muitos adultos também, né, o espectro autista, a gente às vezes acha que é muito o campo da criança, o universo infantil, mas todos eles crescem, né? E são questões muito simples que permitem com que essas pessoas possam estar vivenciando uma emoção como é a do cinema. Então, questões como manter um pouquinho a luz do cinema acesa, não apagar geral a luz, o som do cinema, ao invés de ficar aquele som muito alto, que a gente está acostumado a ouvir um som muito alto, a gente baixar um pouquinho esse som. Isso permite com que esse pessoal sinta mais confortável, se sinta mais acolhido. Então é uma sessão super interessante, a gente já vai aí para alguns anos que consegue realizá-la e está sendo um prazer fazer. Qual foi o filme escolhido para apresentar? Eu acho que foi Turma da Mônica, é isso? Isso mesmo. Na verdade, assim, a gente também pensou no horário que esse pessoal fosse para o cinema, né? E esse ano a gente está fazendo uma homenagem a Maurício de Souza, que é uma figura assim que dedicou sua carreira para o universo da criança de todas as idades, né? Que o Maurício escreve para criança de todas as idades. E aí então no domingo de manhã a gente vai ter uma sessão de Mônica Laços e aí a gente uniu o horário do cinema, onde o shopping também está no momento ali mais tranquilo, né? Tem menos gente de manhã. Aliás, fica a dica, quem quiser vir para o shopping de manhã, delícia, bem pouquinha gente. E aí vamos fazer a festa junto com essa moçada. Tatiana, você é produtora do Festival Internacional de Cinema Infantil, mas de outros eventos também. Como é que você vê esse mundo de produções culturais se abrindo agora para pessoas com necessidades especiais? Olha, eu venho já, acho que há uns 12 anos, trabalhando com isso aqui em Natal. Fico muito satisfeita que eu vi chegar nas peças de teatro, tradução simultânea em libras, vi chegar muita coisa. A gente fez uma mostra chamada Mostra Cinema e Direitos Humanos e ela trazia muitas questões muito legais. A gente tinha uma experiência que era vendar os olhos das pessoas para elas assistirem o filme como se elas tivessem uma deficiência visual. Então, a gente vem há um tempo cultivando este olhar. Eu acho que nós, enquanto sociedade, temos essa obrigação, nós que trabalhamos com arte, mais ainda, porque a gente sempre tem uma coisa vanguardista, né? E eu acho que a gente tem essa obrigação em todos os lugares, né? Em todos os lugares de comunicação, trabalhar para a inclusão.
Então, iniciativas como essa mostram que é possível a inclusão no mundo cultural. Muito possível, é muito rica, porque, na verdade, nós somos incluídos. É como que a gente, às vezes, não tem uma percepção do que significa. Eu trabalhei com uma companhia chamada Giradança e tem pessoas com deficiência visual, nanismo, cadeirante, e a gente anda pela nossa cidade. Como é difícil andar pela nossa cidade tendo algum tipo de deficiência. Então, é uma forma da gente aguçar o nosso olhar, aguçar a nossa sensibilidade para transformar o nosso mundo num lugar mais bacana de viver para todo mundo. E nós aprendemos muito convivendo. Muito obrigada. Eu conversei aqui com a Tatiana Fernandes, que é a produtora do Festival Internacional de Cinema Infantil, que vai ter ainda mais outras sessões voltadas para pessoas com necessidades especiais. Eu vou ficando por aqui. Obrigada, Tatiana Fernandes, pela parceria e a possibilidade de estar trazendo o lazer para tanta criança, tanta família e, principalmente, observar essas particularidades das pessoas com deficiência. No próximo bloco, vamos conversar com Bibi Tavares, para-atleta, empreendedor, funcionário público, fisioterapeuta. O Câmara Inclusiva volta já. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o programa Câmara Inclusiva, uma parceria da TV Câmara Natal e o Movimento Independente Pro Autismo. Neste bloco vamos conversar com Bibi Tavares, para-atleta, fisioterapeuta, empreendedor e pai do pequeno Gustavo. Seja bem-vindo, Bibi, ao programa. Obrigado, Lili. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de falar um pouco, sobre esporte, inclusão, empreendedorismo, e sobre minha vida. Então é uma grande honra. Pois é, vamos começar sobre toda a sua infância. Conta pra gente como é que foi sua infância. A minha infância foi maravilhosa, apesar de muitos percalços pelo caminho, muita dificuldade. Minha vida foi carregada a longos prazos pelos meus familiares, pelos meus amigos, pela minha força de vontade. Eu só comecei a usar cadeira de rodas aos 12 anos de idade. Foi quando eu ganhei minha primeira cadeira de roda e daí desse tempo em diante minha vida decolou. Eu já fazia tudo como qualquer outra criança, eu não me enxergava como pessoa com deficiência,
pelo fato de ter tido paralisia infantil aos 2 anos, né? Então, na cabeça da criança ainda não passava a questão da deficiência, né? Eu encarava que aquilo era a minha vida, né? E que eu era diferente das outras crianças e que eu podia fazer tudo que elas faziam e fiz, né? Sem ter essa noção na cabeça que eu tinha uma deficiência e que essa deficiência iria me trazer alguns limites, algumas limitações, né? Mas foi uma infância maravilhosa, como eu falei, fiz tudo que toda criança fez, né? Brinquei de todo tipo de brincadeira que as crianças brincam, estudei, né? Aos 15 anos conheci o esporte e estou no esporte até hoje. Então, foi uma vida maravilhosa, não tenho do que reclamar da minha vida, não. Você falou agora pra gente que passou um tempo até se ver como pessoa com deficiência e entender sobre essas dificuldades. A partir de quando você começou a sentir essas diferenças? Necessariamente a partir dos 12 anos, né? Foi justamente quando eu ganhei minha primeira cadeira de rodas. Até então eu andava pelo chão, não é? E andava o bairro inteiro, né? Rasgava muita roupa, porque andava realmente com o bumbum no chão, não é, se arrastando para cima e para baixo. Então eu brincava todo tipo de brincadeira, soltava pipa, jogava bola, né? Então assim, me locomovia muito na rua. Então na minha cabeça, desde que eu comecei a realmente participar desse ciclo, né, de brincadeira, de estudo, né, lá por volta dos talvez 5, 6 anos, né, quando eu comecei a entender isso, eu começava a me questionar, né, realmente, porque eu via outras crianças realmente andando e eu andava só que de uma outra forma, né, e eu achava estranho, né. Então quando eu ganhei minha primeira cadeira de rodas, que eu comecei a andar de uma outra forma, diferente da qual eu andava, né, eu comecei a entender que realmente existia algo diferente no meu corpo com relação ao corpo das outras crianças, né, e daí eu fui entendendo, né, qual era a deficiência, né, porque que eu não andava, né, com as pernas igual as outras crianças, né, e comecei a realmente entender e fazer com que isso ficasse de igual para igual, mas da minha forma, né. Então a cadeira de rodas ela me deu uma liberdade muito maior do que eu tinha quando andava pelo chão. Então foi a partir justamente dessa idade que eu comecei a entender que, opa, eu tenho uma deficiência, né, mas ela não é empecilho para mim nada, né, nem vai me impedir a fazer nada, né, tanto que hoje eu conquistei tudo que eu sempre quis, graças a Deus, né, e fui em luta de todos. Falando em escola, esse ambiente escolar foi muito difícil para você? Não, por incrível que pareça não, Lili. Eu tenho uma deficiência que ela pode ser considerada mínima, teoricamente, apesar de eu ser cadeirante, né, mas a paralisia infantil, ela apenas perde os movimentos das pernas, né, muitas vezes nem na sua totalidade. No meu caso, sim, mas em alguns casos de paralisia infantil, não. Mas, assim, a gente tem uma facilidade de locomoção muito grande. Então, eu sempre transpôs todos os obstáculos que tinha pela minha frente, né? Seja na cadeira de rodas, seja no chão, né? Então eu brigava muito, né, pela minha independência, pela minha liberdade. Então o ambiente escolar para mim foi super tranquilo, né? Com exceção dos primeiros anos, né, no qual minha mãe me levava e trazia para a escola, né, e lá eu ficava pelo chão na escola. Então não tinha tanta liberdade, né? Então quando eu ganhei a minha cadeira de rodas, então o mundo se abriu para mim, né? Então eu passei aí para a escola com auxílio do irmão, depois passei aí sozinho, né? E fui trilhando o meu caminho e terminei o ensino médio, me formei também já, então foi super tranquila a educação para mim. Mas agradeço demais a minha mãe, se não fosse ela, não estaria aqui em momento algum. Falando sobre acessibilidade, hoje você encontra muita dificuldade para andar pela nossa cidade, por exemplo? Sim, com certeza. Infelizmente, essa questão de acessibilidade ela ainda é algo muito, muito grave na nossa sociedade, né? Ela impede a vida, literalmente, de muitas pessoas com deficiência. No meu tempo, a acessibilidade era muito mais precário. Hoje ainda está muito difícil. Melhorou um pouquinho, claro. Temos que ser realistas. Mas ainda é muito cruel a falta de acessibilidade na nossa cidade e no nosso país. E ela realmente é o principal causador, né, de que as pessoas com deficiência não evoluam. Falando sobre dificuldades e sobre superação agora, o esporte te trouxe todo um diferencial. Conta pra gente como foi o esporte na sua vida.
O esporte ele foi muito mágico na minha vida. Agradeço a Deus todos os dias em ter conhecido o esporte, ter conhecido uma modalidade esportiva, né? Eu conheci o esporte aos 15 anos de idade, né? Foi onde um funcionário de uma fundação lá na Paraíba, né? Eu sou paraibano, e um funcionário que levava a equipe de basquetebol para treinar, me convidou para treinar basquete. Eu conheci essa modalidade, me apaixonei por ela, joguei basquete até pouco ano atrás, né? 2016 ainda joguei profissionalmente, né? Conquistei vários títulos, joguei pela seleção brasileira, fui campeão sul-americano, né? Mas fora os títulos, né, e as glórias, o esporte ele me abriu muitas portas, né? Ele me mudou como pessoa, né? Ele me fez mostrar a capacidade mais que eu tinha, né? E as pessoas começam a te olhar com outros olhos, né? Então hoje, se eu sou fisioterapeuta, eu agradeço ao esporte, né, no qual eu tive a oportunidade de me formar, né? Foi graças ao esporte. Você tem uma autoestima muito melhor do que você tinha antes, né? O esporte proporciona isso. Quando você começa realmente a competir, né, você começa a enxergar a vida de uma forma bem melhor, né? E você começa a entender que você pode conseguir muito mais, né? Porque se você pode competir em uma modalidade, muitas vezes que tem um nível e um grau de dificuldade muito grande, você começa a trazer isso para a sua vida também, para a sua vida pessoal. Então isso melhora em tudo. Então o esporte é uma ferramenta fantástica na vida da pessoa com deficiência. Se na vida de pessoas que não têm deficiência já é muito bom, na vida da pessoa com deficiência é melhor ainda, né? Então toda pessoa com deficiência deveria ter a oportunidade realmente de praticar esporte. Você iniciou com basquete e hoje você faz o tênis. Como é que está esse seu processo de atleta de tênis? Pois é, eu estou num processo de transição ainda, né? Como eu falei, eu joguei basquete durante 17 anos, conquistei muitos títulos a nível nacional, internacional, estadual, mas não consegui realizar o maior sonho da minha vida, né? Que é disputar uma Paralimpíada. Então, todo atleta sonha com isso. Infelizmente, eu não consegui no basquete, né? É um esporte coletivo, é mais complicado, tem outros, né, trâmites até você chegar lá, não basta ser só bom. E daí eu decidi ainda, acreditando que ainda tenho forças ainda para isso, né, mudar de modalidade e tentar realizar esse sonho. Então estou há 3 anos no tênis, né, praticando, disputando aí os campeonatos nacionais, internacionais. Já tive o privilégio nesses 3 anos de ser vice-campeão brasileiro, né, que foi justamente a Copa das Federações, que é uma competição a nível nacional, realizada pela CBT, né, com apoio da federação. E lá nós fomos em equipe e eu tive a honra de ser vice-campeão já. Então acredito que eu também estou no caminho certo e tomara que eu consiga realizar meu sonho. Tomara que você consiga. Relacionando agora, vamos falar sobre trabalho, né? Você é fisioterapeuta, conta um pouco pra gente, e empreendedor, conta um pouco pra gente como é que surgiu esse desejo pela fisioterapia e... Pois é, Lili, eu sou fisioterapeuta, eu sou formado, não atuo como fisioterapeuta, não é, porque acabei trilhando outros caminhos profissionais. Assim que me formei, eu passei num concurso, né, daqui da prefeitura, do município. Então eu sou concursado, sou funcionário público, né, já há 3 anos e exerço o lado do empreendedorismo, né? Eu trabalho, né, com algumas empresas e produtos, no qual eu desenvolvo, né, esse lado. Mas a fisioterapia para mim foi algo maravilhoso, eu adoro, uma profissão linda demais, né, onde eu aprendi a conhecer mais ainda meu corpo, a cuidar mais de mim, né, e na época eu ainda era atleta e cuidava dos meus companheiros também, né, enquanto estudante de fisioterapia, né, então isso foi muito bacana. Mas na verdade, o meu maior sonho também profissional, e eu ainda vou em busca dele e acredito que eu vou realizar, ser advogado. Eu cresci com isso na cabeça. Eu lembro que aos 12 anos de idade eu falei que um dia ia ser advogado.
cresci com isso na cabeça, com essa paixão muito grande pelo direito, né? Ficava fascinado quando via uma cena de um julgamento, mas em cima da hora algumas pessoas começaram a falar que não era melhor, porque isso, que aquilo, e eu acabei me deixando levar e me fizeram entender que a fisioterapia era o melhor caminho para mim. E acabei realmente mudando em cima da hora, me formei, me apaixonei pela fisioterapia, mas ainda tenho esse sonho na cabeça de fazer direito. E agora o Bibi pai. Conta pra gente como é que tá sendo esse desafio, essa maravilha. Ah, tá sendo maravilhoso, tá sendo lindo, né? Sempre foi também o maior sonho da minha vida, sempre foi ser pai, né? Adoro criança, sou apaixonado por criança, então assim, não via a hora de realizar esse sonho. E graças a Deus, Gustavinho chegou aí, tem 6 meses, alegrando demais o coração desse pai babão, coruja, né? E tem sido uma experiência maravilhosa, é muito bom. Obrigada, Bibi. E deixa um recadinho para o pessoal que está nos assistindo sobre superação, sobre ir atrás de seus sonhos, assim como você vai fazer agora com a advocacia. Fique à vontade. Eu acho que assim, Lili, o mundo está aí para a gente realmente conquistar, independente de você ter uma deficiência ou não, o mundo está aberto, né? Nós somos parte integrante dele, temos que tomar essa parte, né, no mundo, na nossa sociedade. Muitas pessoas com deficiência estão dentro de casa por vários e vários motivos e isso não é legal. Nós temos que estar participando sim da sociedade, buscando nossos sonhos, porque nós temos direito, nós conseguimos e temos total capacidade para isso. Só basta querer ir atrás e buscar as oportunidades, porque elas existem. Infelizmente, muitas oportunidades nos são negadas por diversos fatores, como a falta de acessibilidade, como a falta de inclusão, como a falta de oportunidade, né? Mas mesmo assim, se você buscar, você vai conseguir muitas coisas. Então, o que eu quero deixar para você se você tem alguma deficiência que está dentro de casa, sai dentro de casa, vai à rua, vai à luta, porque o mundo é grande e ele está aí para você realmente trilhar ele da melhor maneira que você quiser. Obrigada, Bibi. Então é isso, pessoal. O programa de hoje foi isso que vocês puderam ver. Um grande aprendizado sobre leis, sobre superação, sobre precisamos sim sair de casa, precisamos sim estar na sociedade e cada dia mais lutando e saindo da invisibilidade. O programa Câmara Inclusiva fica por aqui e até o próximo sábado.